A contabilidade ela tem que ser um braço que auxilia o empresário do ramo imobiliário a tomar uma decisão. Então, assim, a contabilidade ela não pode ser um boleto no fim do mês. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco, podcast voltado exclusivamente, especificamente à sua imobiliária, à gestão da sua imobiliária e, obviamente, aí à prosperidade da sua imobiliária. Sempre gosto já de agradecer aos patrocinadores, a QuintoCred, a Superlógica, que são empresas que acreditam na sua imobiliária, que acreditam no mercado imobiliário, pois um projeto como esse, que a gente tem toda uma equipe por trás, todo um estúdio por trás, ela só existe se a gente tem patrocinadores, se tem empresas que apoiam um processo como esse. E a QuintoCred e a Superlógica apoiaram um projeto como esse, obviamente mostram quanto elas acreditam no mercado imobiliário, quanto elas acreditam na sua imobiliária. Hoje eu trouxe um convidado que vai falar um pouco com a gente sobre a questão contábil, a questão hoje do DRE, que eu acho que muita gente, alguns não sabem o que é, alguns sabem o que é, mas não sabem como avaliar. Então, para que a gente possa entender um pouco mais, porque o empresário hoje ele está em busca, obviamente, aí, da lucratividade e, ao final, nós temos que pensar que somos empresários nesse sentido. Então, apresento aí o Lessa Júnior. Se você quiser se apresentar primeiro, Júnior, vou te chamando de Lessa Júnior aí, e aí depois a gente bate um papão aí. Combinado, Barreto. Então, meu nome é Luiz Carlos Lessa Júnior, a maioria dos clientes me conhecem por Lessa ou Júnior, né, como Barreto, conheço há muitos anos. Eu sou contador já há 25 anos, desses 25, 15, eu tive uma empresa de contabilidade bem tradicional e nos últimos 3, então já há 18 anos com contabilidade própria, eu foquei em holdings, empresas de proteção patrimonial e esse hoje é meu mercado. Maravilha, maravilha. E a grande vantagem do Lessa é que ele se estruturou, ele especializou nisso. Ele já me deu alguns socorros aí, porque hoje o mercado imobiliário, muitas imobiliárias cometem às vezes o erro de ter um CNPJ só envolvendo venda, envolvendo locação, então ele acabou socorrendo bastante nisso. E hoje a ideia aparece porque quando a gente fala em bater um papo sobre contabilidade, a pessoa pensa, puta, mas que assunto chato. Não, eu sempre digo que existe uma grande diferença entre empreendedor e empresário. O empreendedor está disposto a errar, o empreendedor ele precisa vender, o empreendedor está focado no resultado. Mas o empresário, ele está voltado ao resultado, ele está voltado ao lucro, ele está voltado o seu negócio não morrer. E hoje a contabilidade, na minha percepção, ela é um ponto fundamental nisso, né? Então, já pegando esse gancho, Lessa, quais são os principais desafios, na tua opinião, que os donos das imobiliárias, na tua visão como especialista nisso, enfrentam a contratar hoje uma empresa de contabilidade? Pois é. Eu acho que não só as imobiliárias, mas o mercado contábil, que atende todo tipo de empresa, ele ficou muito online, ficou muito digital, né? Existem aí contabilidades digitais, que são bastante conhecidas, né? Tem algumas que têm até 50 mil clientes, e aí eles não humanizam mais o atendimento, é tudo online, então é difícil de você ter o contato com o contador, de você entender com quem você está falando, se você contratou a pessoa certa ou não. Então, a escolha da contabilidade hoje é muito difícil, né? Porque tem muita contabilidade online. Segundo, a dificuldade também se dá em relação à má formação dos contadores, né? Tem bons e maus profissionais em toda a área. Acaba também ficando uma empresa muito documental, né? Ela só vê documento de entrada e saída, exatamente. Ela só tenta... Atende só a burocracia, porque uma empresa hoje, uma imobiliária, por exemplo, ela tem mais de 40 declarações anuais para entregar, só para a Receita Federal e a Previdência, que hoje é tudo junto. Então, assim, é muita burocracia e pouco cuidado com a gestão do negócio em si, com o resultado, igual você comentou, né, que é a busca de todo empresário, é a lucratividade. Então, é muito atendimento à parte burocrática, cumprir tabela, atender os prazos aí que são muitos, mas pouca solução, né? Não olha cada cliente com carinho no sentido de prestar um serviço pontual àquele cliente, voltado para ele. É muito padrão, é muito receitinha de bolo, todo mundo faz a mesma coisa, aí você perde a referência, perde o serviço de qualidade. Lessa, então, dentro dessa linha, se você puder explicar primeiro um pouco e qual a importância, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, eu sempre gosto de dizer que
a maioria das pessoas ouvem o nosso podcast porque eles gostam de ouvir no carro indo de um lugar ao outro, mais ou menos por essa linha. Por mais que ele esteja também nos canais de vídeo, de streaming e tal, mas eles também, então, as pessoas ouvem, estão muito na questão de ouvir. Se você puder explicar um pouco para quem não entende, o que é um DRE e qual é a importância do DRE, e já engatando uma terceira pergunta, qual é a importância da contabilidade nessa questão do DRE, né? Bom, o DRE, né, traduzindo, é a demonstração de resultado do exercício. O exercício não necessariamente um ano, mas um período que você quer analisar, um mês, por exemplo, né? E nesse demonstrativo, a gente fala de resultado, só resultado. Então, só entra receita e despesa, tá? Então, assim, a DRE vai demonstrar o que você teve de receita, e aqui eu estou falando, vamos falar de uma DRE gerencial, que traz toda a movimentação da empresa, né? Então, assim, ela traz receita, traz os custos para gerar essa receita, traz os impostos, as despesas e aí o resultado. Então, a demonstração do resultado do exercício traz o resultado de um determinado período, mas sempre trazendo receita de vendas de imóveis, ou receita de locação, ou de intermediação, que tem bastante a corretagem, né, que as imobiliárias fazem. Então, todas as receitas da imobiliária, os custos que você tem para gerar essa receita, de repente custo com corretor, custo de aluguel de imóvel, custos dos impostos diretos ali, de repente de acordo com cada regime de tributação, e todas as despesas que a empresa tem. Aluguel, folha de pagamento, condomínio, telefone, internet, marketing, tudo que tem de despesa. E lá na última linha, a diferença entre o que você ganhou, recebeu e o que você gastou. E aí sempre visando o resultado positivo, como você falou. Isso, outra pergunta sobre... A contabilidade nesse sentido, né? Quer dizer, o papel da empresa contábil nesse sentido. Assim, a contabilidade ela tem que ser um braço que auxilia o empresário do ramo imobiliário a tomar uma decisão. Estou tendo lucro significativo, ou que eu gostaria, relevante ou não. Estou tendo muita despesa, estou pagando o imposto certo. Então, assim, a contabilidade ela não pode ser um boleto no fim do mês. Sabe, uma despesa. Você olha, poxa, gastei tanto com o contador. Não pode ser uma despesa. Ela tem que andar ao seu lado, auxiliando o empresário a tomar a decisão, demonstrando exatamente qual o resultado que ele tem através da DRE, que você comentou aqui, mas assim, e fazendo com que nenhuma legislação, que são muitas obrigações, sindicato, imposto, enfim, uma série de pagamentos, conselhos, que vocês têm muitos, né, para pagar. Isso aí. Então, assim... O próprio DIMOB, né? Tinha uma declaração dessas 40 que eu falei, dessas obrigatórias ou acessórias que a gente chama. Então, assim, o papel da contabilidade pro empresário do ramo imobiliário, mas não só desse ramo, é auxiliar na tomada de decisão, apresentando o resultado real da empresa, sabe? Não dá para você deixar de recolher o imposto por falta de conhecimento, você achar que tem um lucro X, sendo que tem um prejuízo de Y, muitas vezes. Então, o contador é que vai te auxiliar nesse papel, nesse fundamento. E se a gente pegar um exemplo básico, vamos pensar num semáforo, né? Se eu estou tendo lucro, luz verde, tá? Mas quando que acende a luz amarela, o meu DRE 2 meses seguidos negativo, 3 meses negativo, que horas que eu acendo a luz amarela e que horas que eu acendo a luz vermelha? Por que eu estou te perguntando isso? Eu já tive clientes na minha consultoria que, óbvio, que você tem o cara, falei no início, muito empreendedor. Show. Se o cara não for empreendedor no mercado imobiliário, ele não vai crescer. 90% dos empreendedores no Brasil ou já quebraram, aconteceram com isso. Por quê? Porque eles são muito empreendedores e pouco empresários. Já teve momentos na qual eu tive que trazer o meu cliente com muito cuidado para que não também machucasse ele, porque, óbvio, né? Como ser humano, eu percebia que o cara estava indo, mas sabe quando você está correndo e começa a tropeçar? Quer dizer, se você não tomar atitude, você vai tomar um tombo, né? Então, tive que trazer ele, empresarialmente falando, peraí, volta aqui, vamos cortar essa filial, vamos cortar isso, vamos ajustar isso, enxergando que ele possa crescer, porque ele veio pra caramba. Que momento que o DRE pode me ajudar e que essa luz pode ser um alerta para que eu tome cuidado? Antes do vermelho, né? Quando tá no amarelo, né?
Então, assim, não estou aqui querendo ensinar ninguém a ser empresário, que não é meu papel, eu sou um contador, né? Sim. Mas a gente auxilia, como eu falei aqui, na tomada de decisão. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que nós temos pessoas diferentes, tá? Nós temos a pessoa do empreendedor ou do empresário, mas que é uma pessoa física. E a gente tem a pessoa jurídica, que é a empresa, a imobiliária desse empresário, né? Então, assim, vamos pensar que primeiro, a gente está falando da empresa. Não tem que trazer aquela despesa de casa, a escola do filho, né? O plano de saúde lá para o negócio aqui. A gente está falando do negócio. O primeiro passo é separar as coisas, separar as pessoas. Ele pode ter um prolabore e não ter vergonha, quer ter um prolabore alto, faz parte. Justamente, ou o prolabore ou a distribuição de lucro. Vamos chamar de remuneração do sócio aqui, Boa. né? Mas assim, isso eu estou falando, a gente tem que primeiro separar as coisas, porque muitas vezes você se confunde. Eu já vi gente, ao contrário do que a gente imagina até, tendo lucro na empresa, mas achando que está com prejuízo porque está faltando dinheiro no caixa. Por que está faltando? Porque ele está pagando as despesas dele. Ou a despesa do filho, enfim. Então, a primeira coisa é separar as pessoas, que é a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Depois, lá na empresa, falando exclusivamente de empresa, não misturando as contas pessoais, é contabilizar tudo que tem que ser contabilizado. Então, assim, pagou um fornecedor, pega a nota, lança na contabilidade. Porque muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes, o resultado está lucrativo, porque a contabilidade contabiliza documento, lança o que tem nota fiscal, que tem um boleto, enfim, contabiliza fatos e documentos. Muitas vezes o empresário, não só o do ramo imobiliário, ele paga a despesa por fora, não traz nota fiscal, não apresenta para a contabilidade, e aí o resultado é diferente. Então, primeiro passo, separar as pessoas. Segundo passo, contabilizar tudo que tem que ser contabilizado. E o terceiro, acompanhar o resultado, né? Porque, assim, que é um dos tópicos que eu acho que a gente ainda vai discutir. Mas qual é o período de eu fazer essa DRE? Boa. Anual? Não, ela tem que ser mensal, porque eu tenho que estar com a minha contabilidade na mão. Então, a contabilidade ela vai avisar se essa luz ficou amarela. Quando fica amarela? Quando eu empatei. Ou até um pouco antes, mas quando eu empatei, eu preciso repensar. Certo? Porque quando está com lucro, toda a decisão é essa, fazendo essa analogia com o que você falou, quando a pessoa está correndo e está indo para frente, ele acha que está tudo certo, mas de repente não está. Entendeu? Então, assim, porque quando tá chegando perto do 0 a 0, que seria a luz amarela, a gente tem que pensar num plano B. Para onde eu vou? O que eu preciso fazer? E aí a contabilidade ajuda. Tá? Porque, assim, pensa, você que é... você dá aula de empreendedorismo e empresariado, que você é uma referência. Mas pensa que a gente sabe quanto a gente precisa ter de lucro para viver. Sim. Certo? Se eu estou chegando muito perto do 0 a 0, eu tenho que repensar, e por mais empreendedor que você é e você dá aula disso, a gente tem que pensar o seguinte: a receita futura, eu não sei quanto que eu vou trazer de receita. Então, a receita da minha empresa, ela é incerta. Eu não consigo ter uma exata, eu não sei exatamente quantos imóveis eu vou vender, se eu vou ter uma carteira de locação grande, mas eu sei quanto eu estou gastando. E muitas vezes eu tenho que cortar despesas para melhorar essa luz não ficar amarela e continuar verde. Então, aí, como fazer isso? Através de uma contabilidade mensal. Todo mês exige a DRE. E se ela mesmo ela deu uma empatada, é importante o cara olhar. Claro, sempre. Porque, veja, todo mundo trabalha para ter lucro. Você, eu e todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo aqui trabalha para ter lucro. Se eu estou empatando, está errado. Entendeu? Óbvio que se a gente está num mês de investimento, um mês ruim, eu sinceramente não sei se existe no mercado imobiliário um mês que é pior que o outro, historicamente. Claro que naquele mês que é ruim, você empatar ou até de repente ter um resultado um pouco menor do que aquilo que você imaginar, faz sentido. Agora, você perpetuar empatando na luz amarela ou na vermelha, não está certo. Então, a contabilidade vai te auxiliar a você ter essa visão de qual é o resultado do negócio. Porque uma imobiliária, ela sempre vai ter, que eu chamo de 3 empresas dentro de uma, né? Você tem as vendas, e você tem a locação, que é o ataque, que é a hora que eu alugo, que eu faço a captação e eu ganho para isso, e eu tenho a administração do imóvel. A administração, quanto mais imóveis eu tenho na carteira, mais eu tenho uma receita corrente que vai me dar tranquilidade. Lógico, tem momentos que eu estou vendendo e vou investir nesse processo da locação, estou faturando e estou investindo, mas se ele não tomar cuidado, porque os custos vêm subindo, né? Marketing, estruturação, seja lá o que for, e daqui a pouco, se ele para de vender, a coisa complica. Então, por isso que eu pelo menos defendo a tese de que a carteira da locação, ela é o sustento, ela é a receita recorrente da imobiliária. Então,
Mas, na verdade, mesmo dentro desse sentido, é sempre importante ele olhar essa questão do resultado que ele tem no mês, mensal. Mês no a mês. Mês a mês. É porque às vezes parece uma coisa assim boba, mas uma das coisas que eu também já tive casos, e até o Lessa que me auxiliou, porque assim, um dos grandes fatores é que talvez você possa ter esse problema. Uma determinada época da minha vida, eu precisava arrumar o meu imposto de renda físico, pessoa física. Muitos corretores hoje, muitos donos de imobiliária têm um problema hoje do seu imposto de renda. Uma das coisas que ele me auxiliou bastante foi que a distribuição de lucro, que até não tem imposto, que eu já vou dar essa para que você possa explicar um pouco, eu transferisse para mim dentro disso para que eu pudesse ajustar um pouco do meu imposto de renda particular. Como é que funciona isso, essa questão da distribuição de lucro, contabilmente falando? Então, de novo, né, voltando um pouquinho ali, eu falei de a gente contabilizar tudo que precisa ser contabilizado, né? Então, a contabilidade, ela trabalha só e atua e demonstra os resultados de tudo que tem em documento. Então, você fazendo uma contabilidade transparente, a tua empresa vai gerar um resultado e esse resultado que a gente chama de lucro, ele pode ser ou reinvestido no negócio, ser mantido em caixa ou nas contas de investimento das empresas. E outra figura, e que é bastante comum, ele é distribuído para os sócios. Né? E aí como que isso impacta lá no nosso imposto de renda de pessoa física? Eu também sou empresário, também tenho empresa, também recebo lucro. Então assim, o que a gente precisa atentar na pessoa física? Eu tenho um patrimônio de 1.000 em dezembro de ano 1 e tenho um patrimônio de 20 mil em dezembro do ano 2. Essa variação patrimonial aqui, que é de 1 para 20, eu preciso ter o que a gente chama de lastro para chegar lá. E da onde vem o lastro? Da distribuição de lucro da minha empresa ou da minha remuneração de prolabore. Então, está totalmente ligado à nossa saúde, do nosso imposto de renda, ao que a gente recebe das nossas empresas. E hoje, as formas de a gente receber da nossa empresa, onde somos sócios e atuamos para isso, é prolabore e distribuição de lucro. Prolabore é tributado, paga INSS, paga imposto de renda, e a distribuição de lucro ainda no país, ela é um rendimento isento, a gente não paga imposto, porém está lá no nosso imposto de renda ajustando esse nosso ganho patrimonial de um ano para o outro. Boa, que ele pode, lógico que com isso ele vai ajustando a empresa dele, mas ele também vai ajustando o particular Claro dele. Que é o resultado, né, do que a gente tem, né, da nossa vida empresarial, empreendedora aí, é trazer para a nossa pessoa física para a gente formar o nosso patrimônio pessoal e declarar isso através do nosso imposto de renda. Olha, esse pessoal do mercado imobiliário, os empresários do mercado imobiliário, hoje tem uma grande dificuldade com a questão da declaração da alocação do imposto de renda do cliente. E você é um cara que você começou a especializar nisso, você partiu muito para a questão da holding. Como é que isso pode auxiliar? Como é que funciona esse processo? O que você sugere para a imobiliária nesse sentido? Porque cada vez mais nós temos, de um lado, o proprietário não querendo declarar, cada vez mais nós temos, do outro lado, uma Receita Federal buscando essa informação, porque talvez o mercado imobiliário seja o próximo. E como é que a imobiliária ela deve pensar nisso? O que a holding trouxe de vantagens para o dono do imóvel nesse sentido? Perfeito, bem boa pergunta. Bom, primeiro, sim, vamos chamar a bola da vez da Receita Federal, as imobiliárias, né? E quem recebe é também aluguel, né? Isso já aconteceu lá um tempo atrás com a área da saúde, e agora, né, essa fiscalização mais pesada, e a gente já consegue ver no imposto de renda desse ano, por exemplo, algumas malhas finas ou divergências no IR das pessoas físicas que deixaram de declarar receitas de locação. Hoje já existe um cruzamento bem pesado já. Então, assim, o que eu indico para a imobiliária é porque, assim, para vocês que são do ramo imobiliário, para vocês é pouco, não faz diferença vocês declararem ou não, né? Se o proprietário vai declarar ou não, vocês estão administrando o imóvel, faz diferença para quem vai receber o aluguel. Dentro do possível, o ideal, o mundo perfeito é que todo mundo declare, e aí a gente não tem risco. Mas eu sei quanto custa, o quanto é difícil. Então, acho que vocês têm que se proteger de uma maneira legal, mediante termos contratuais, de que a responsabilidade por não declarar é do proprietário. Né? Segundo, tem a Admob aí, que todo mundo conhece, que está fiscalizando e cruzando essas informações. Então, já é difícil. E o próprio software de administração, ele está quase que automático enviando a Admob. Então,
uma imobiliária que administra antigamente com 50 imóveis, ela administrava no Excel. Hoje ela está dentro de um software desse. E tudo é meio interligado, Justamente. Né? E tem um outro ponto que eu acho que é importante também, é que hoje o inquilino que paga aluguel, ele também pode declarar no imposto de renda dele que pagou aluguel para alguém. E, de repente, a imobiliária acertou lá com o proprietário, a pedido do proprietário, que não vai declarar aquela locação. Não declarou, não tributou, não está na Admob, mas o inquilino declarou. E aí esse cruzamento também acontece. E aí é um negócio que foge do nosso controle. Porque a gente não tem como saber se o inquilino vai declarar ou não. Aí é uma sorte. E o que acontece, não sei se você tem essa informação ou não, né? O cara não fez o de imóvel, o que acontece com o imobiliário, o que acontece com o proprietário? Não sei se você tem essa visão. Então, assim, muitas vezes a imobiliária entrega a Admob de boa parte dos seus clientes, né? E deixa de entregar de um. Porque a falta da entrega da Admob é uma multa pesada de pelo menos R$5 mil. Por imóvel. Por imóvel. Então, assim, pensa que as imobiliárias estão integrando. Se não entregou de uma pessoa específica, vai ter a multa de R$5 mil. Isso. Né? No mínimo, por mês. Se você declara 12 meses atrás, são R$60 mil, o que é muito pesado. Então, assim, existe essa fiscalização pesada e a multa é o pior, sim, né? E fora o dissabor, o desconforto com o teu cliente, com o inquilino, fica uma situação, acho que, desagradável. E, claro, além da multa, uma fiscalização da Receita Federal. Que acaba indo pesado nisso. Mais pesado ainda. E aí, voltando um pouco na tua pergunta, aonde a holding pode auxiliar, né? Porque, assim, vamos pensar que na pessoa física, o imposto de renda que a gente chega a pagar sobre uma receita de aluguel é de 27,5%. Você sabe bem disso. E na holding, a gente paga 11,33%. Então, existe sim um ganho bastante considerável. Para quem tem mais imóvel locado ou valores expressivos de receita de locação, faz todo sentido o imóvel estar em nome de uma holding para pagar menos imposto. Quase 1/3 do que seria pago normalmente. Então, é bem importante. Tá, mas e aí a pessoa tem lá um imóvel, 2 imóveis, ela fala, poxa, mas para eu transformar para essa empresa, eu vou ter que pagar ITBI, como é que funciona isso na tua visão? O que você sugere? Quais são os primeiros passos para o cliente ou para a imobiliária que assessora o cliente nesse sentido? Primeiro, tem muita gente, como você é um cara super conceituado, super reconhecido e uma referência e faz as coisas de uma maneira que preza muito pela qualidade, você presta um serviço excelente, cursos maravilhosos. Você não ensina ninguém a fazer nada errado. Sim, né? Claro. No meu ramo, infelizmente, tem muita gente vendendo sonho. Né? Falando, vamos abrir uma hold, vamos constituir uma hold, vamos transferir os imóveis para essa hold e não vai pagar ITBI. Esse é o primeiro erro, a gente já falou algumas vezes sobre isso. O meu caso foi um desses, né? Porque até você, quando me assessorou, eu tenho uma holding, obviamente, e fui construindo aos poucos, né? Para que hoje, graças a Deus, estou bem tranquilo, mas vamos dizer que essa construção levou aí 8, 10 anos, quer dizer, mas o que é bacana, eu sei que você vai complementar, mas todo o imóvel que eu passei a comprar a partir do momento que eu montei essa holding, pronto, eu já ia direto para essa holding. Justamente, você não tem 2 vezes o ITBI. Então, mas o primeiro ponto a saber é que para a transferência desse imóvel para a holding, principalmente a holding imobiliária, que é o caso aqui, de locação ou até de venda de imóveis, vai tributar o ITBI. Tá? Então, assim, mas tem que ter em mente que tem esse custo. Mas muitas vezes esse custo, você trazendo a valor presente, diluindo isso no tempo de contrato de locação, você consegue ver que isso não é tão impactante. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E fora isso, todos os outros benefícios que faz, eu acho que a gente até vai falar sobre isso oportunamente, todos os outros benefícios que tem uma holding por nós termos nosso patrimônio abaixo dela. Né? Então, assim, tem custo, porém esse custo não é tão grande quanto parece, porque o ganho histórico vai ser muito maior. E também no caso do momento do chefe da casa, do pai, que ele vir a faltar, também é mais fácil essa transição desse patrimônio também, né? Justamente, que são os outros pontos, né? Por que a gente tem uma holding? Eu gosto sempre de usar o meu exemplo para não matar ninguém, né? E não dar um exemplo citando nomes. Então, eu tenho uma holding. Essa holding é formada por mim, minha esposa e meus 3 filhos. Inclusive, minha filha é menor de idade. Por que eu fiz isso? Por 3 coisas. Primeiro, por proteção. A gente está no Brasil, nós que somos empresários, temos riscos. Risco, todo mundo tem, não sou eu ou o Barreto, somos todos que somos empresários. Temos riscos trabalhistas, riscos fiscais,
riscos com clientes e fornecedores. Então, a gente vive com muito risco. Então, tudo que eu tenho no meu CPF responde a todo esse risco que eu, como empresário, represento. Tá. Se eu passo esses bens, todos esses bens, ou alguns bens que eu tenho, né, não são tantos assim, mas eu peguei os meus bens e transferi para uma empresa, note que ele não está mais no meu CPF. Tá? Então, quem é proprietário desses bens é um CNPJ. Então, eu tenho uma barreira de proteção a esses bens. Então, esse é o primeiro ponto. Eu, né, como comentei no início, eu tive uma empresa de contabilidade tradicional por 15 anos, eu tinha 100 funcionários, 1000 clientes. Então, eu tinha um risco considerável. Não que eu precisasse me esconder nada, mas era uma proteção. Então, primeiro, a proteção. Segundo, antecipar a sucessão, ou facilitar a sucessão. O que é a sucessão? É a passagem dos nossos bens para os nossos herdeiros. Porque o nosso objetivo principal, claro, além de usar e consumir do nosso patrimônio, ou do nosso esforço que gerou, né, esse patrimônio, é passar para os nossos herdeiros a maior fatia possível do nosso patrimônio. Então, se esses bens, pense que eu tenho lá 10 bens, e esses bens todos estão abaixo de uma holding, o que vai para o meu inventário, o que vai para os meus herdeiros são as cotas dessa holding, não esses 10 bens que eu tenho. Então, eu facilitei aqui um pouco a passagem. Fora isso, no processo de sucessão, eu tenho um ganho fiscal, que é o seguinte: os meus bens, quando na pessoa física eu vou para o inventário, todos os meus bens eles são atualizados a valor de mercado. E o imposto de herança, que hoje no Paraná é 4%, mas a gente tem São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, que já é 8%, e existe uma tendência de alto no país inteiro. Então, no meu inventário, a base de cálculo para cálculo desse TCMD é o valor atualizado de todos os meus bens. Em contrapartida, na holding é o valor de integralização desse imóvel. Então, ele trava, o valor das cotas ele fica travado historicamente. E então, pensa que há 5 anos eu constituí a minha holding, meu patrimônio valia 1 milhão. Daqui 30 anos, quando eu faltar e esses bens forem para os meus filhos, esse 1 milhão vai valer 20 milhões. Mas o que vai para o inventário é 1 milhão. Então aqui a gente tem um ganho fiscal. Então facilitei a sucessão. Eu tive um ganho fiscal aqui do processo sucessório. Se eu falto hoje e esses 10 bens estão ligados ao meu CPF, os meus filhos precisam esperar o inventário para ter acesso a esses bens. E o inventário é um processo longo. Longo, complicado, caríssimo. Caro, porque tem o advogado, e não estou aqui menorizando, menosprezando o valor do honorário do advogado, mas tem custo. E tem os impostos. Tem os impostos e demora. Então, eu que tenho filho menor, isso daí é um processo de um inventário de 18 meses, tá? E custa caro. E pelo valor presente, não pelo valor histórico. Muito bem. Então, se eu faltei hoje com os bens na pessoa física, meus filhos vão demorar 18 meses, vão gastar uma grana para ter acesso a esse patrimônio. Se esses bens estão abaixo de um CNPJ e o que vai para o meu inventário é só o CNPJ? É muito mais simples. Tá. Então ele vai só o CNPJ, só as cotas. Para quem está nos ouvindo que não entende. Só as cotas. Só as cotas. E tem uma outra coisa. Então, já facilitei aqui, já tive um ganho fiscal que eu já expliquei. E se os meus filhos forem meus sócios? Que é o que eu fiz comigo. Os meus 3 filhos são os meus sócios. Eu doei cotas para eles e eles são os meus sócios. Ou seja, eles sendo sócios, eles não precisam concluir o meu inventário para ter acesso ao patrimônio. Como sócios, eles têm acesso ao patrimônio. Então, aqui eu facilitei muito a vida deles. Tá? Então, eu tenho... Por que eu montei a holding? Proteção, facilidade e ganhos na sucessão e, eventualmente, o ganho fiscal. Porque, eventualmente, se eu loco um imóvel na pessoa física, é 27,5%. Se eu loco na pessoa jurídica, é 11%. Já tive um ganho. Venda de imóvel, ganho de capital na pessoa física, começa com 15%, pode ir a 22,5%. Na pessoa jurídica, aí tem que fazer bastante conta mesmo, mas pode ser 5,93% o imposto. Tá? Não é sobre o ganho aqui, é sobre o total da venda. Então tem que fazer conta. Então eu posso ter esse ganho fiscal também. Então são os pontos principais de uma holding. E não sei se você está por dentro ou não, mas existem algumas mudanças na legislação tributária que estão afetando as imobiliárias. E o que é importante que os proprietários precisam saber para se manter nessa conformidade? E na tua visão, também do que você percebe, existe uma tendência de mudança para piora disso ou não? Bom, a reforma tributária é uma discussão bem antiga que todo mundo sempre quis, mas agora está em pauta e já tem uma lei, já está sendo tratado pelo Senado a regulação, a normalização dessa lei.
de fato vai ter aumento de imposto. Não é que vai ter aumento de imposto, vai ter um imposto novo, que a gente não sabe quanto vai ser ainda. Tá? Eu imagino que a gente já paga tanto imposto no país que não imagino que seja muito maior do que a gente tem. O que vai mudar vai ser a forma de recolhimento, a forma de fiscalização do Estado. Tá? Então, assim, a minha principal dica é, primeiro, não se assuste. Vamos esperar, porque ninguém sabe ainda. Segundo, tenha sua contabilidade na sua mão. Tenha a DRE, os balancetes mensais, para você entender o quanto você está pagando de fato de imposto hoje. E vamos aguardar para saber o que vai vir, mas você tem que estar com a contabilidade em dia. Você precisa ter a tua contabilidade como uma ferramenta para te auxiliar nesse momento. E o proprietário de imóvel, do cliente, do dono da imobiliária que está nos ouvindo, em que momento ele pode pensar na holding? Um imóvel tem que ter no mínimo 2, 3? Qual é o... Barreto, todo mundo me pergunta isso, sabe? Para mim, muito dinheiro é R$1.000, R$10, R$100. Então não existe um valor mínimo. Né? Eu atendo bilionários, mas atendo pessoas que têm um imóvel só. Você falou uma coisa que é bem importante, que é assim, eu construir o meu patrimônio através da holding, abaixo da holding. Então, primeiro, se a pessoa não tem nada e vai comprar o primeiro imóvel, se esforce, estude para já comprar em nome de uma holding. Tá? Então, assim, não existe valor mínimo e máximo. Tá? Existe a importância de você proteger esse imóvel ou esse patrimônio. E vem um pouco também da fé, né? Porque eu montei a holding, preparei o meu terreno para ter a prosperidade nesse sentido. Também, né? aí a gente é o segredo do pensamento positivo. Né? Tem que ter pensamento positivo. Né? Então, assim, e se a gente olhar outros países, né? Países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, né? Boa parte das famílias americanas, elas constituem seu patrimônio familiar através de uma holding. Porque lá o imposto sobre herança é muito mais alto que aqui lá, chega a 40%. É que lá você paga um imposto justo, aqui é uma loucura. Além de pagar um monte de imposto, a gente paga imposto sobre herança. E o nosso ministro da Economia, não sou a favor ou contra de nenhum partido, mas o ministro atual da Economia, o Haddad, ele foi lá pedir benção para o Papa para aumentar a tributação sobre herança. E isso não é da minha cabeça, pode pesquisar. Então é fato que a gente vai ter um aumento na tributação da herança. Então vamos nos preparar, nos organizar para isso. Entendi. E voltando à imobiliária, muitas imobiliárias não se preparam para uma auditoria fiscal. Como ela pode estar melhor preparada na tua visão e como é que a empresa contábil que assessora ela pode ajudar nesse sentido? Grande pergunta também. Bom, só pergunta boa, né? Boa. Primeiro, a gente falou aqui de imóvel, né? Que é uma declaração anual. A gente tem várias outras aqui, sopas de letrinha, IFD contribuições, né? SPED fiscal, IFD REINF, que são nomes que os contadores estão acostumados, mas são declarações, obrigações acessórias que todas as empresas têm que entregar mensalmente. Então essa auditoria fiscal, essa revisão fiscal que a gente quer mais antigo, né, Barreto? Não vamos falar de idade aqui para não ficar chato, né? Mas assim, a gente já viveu auditorias fiscais na prática mesmo, né? Devia um fiscal cobrar, exigir documentos. Então esse era um medo, né? A gente não sabia quando ele ia vir, o que ele ia pedir. Né? Então hoje está um pouco diferente. As revisões elas são praticamente feitas todo mês, né? As prefeituras com as notas eletrônicas, as obrigações acessórias que a gente tem que entregar para a prefeitura. A Receita Federal, através da DIMOB e essas outras sopas de letrinhas. Né? Então, assim, as revisões fiscais elas já acontecem mensalmente e anualmente. E o cara é que não fica sabendo. Exatamente, mas aí tem uma coisa. Que se o contador falhar na entrega dessas declarações, tem multa, tem problema na emissão de uma certidão negativa, então é sempre ruim. E como que a gente faz para prever isso? De novo, estou sendo repetitivo. Tem a contabilidade mensal, na mão, sabe? Exija balancetes, DREs mensais, exija certidões negativas mensais que sejam emitidas, que provam a regularidade da empresa. Desse jeito, você já está preparado para, eventualmente, uma revisão fiscal mais pesada, além dessas mensais, você já está preparado para isso. Para poder atender nesse sentido. E existe alguma oportunidade que a contabilidade pode ajudar ou não numa economia fiscal? Existe isso? Claro, com certeza. Porque assim, ó, eu sempre trabalhei e trabalho ainda, claro que hoje com holds, com um público um pouco diferente, e aqui está um cliente meu, né? Eu sempre trabalhei para o meu cliente pagar o menor imposto possível, mas dentro da lei. Não adianta a gente fazer aqui loucura e não pagar alguma coisa que precisava ser paga. Então, como que a contabilidade auxilia numa economia fiscal?
apresentando todos os impostos que tem que ser pagos, apresentando de novo balancetes mensais e, principalmente, fazendo um estudo todo ano. Porque assim, nós temos 3 regimes fiscais que são os comuns, né? Simples Nacional, que é a grande maioria, lucro presumido e lucro real. Uma contabilidade bem feita vai te apresentar uma vez por ano, pelo menos, um estudo fiscal para ver se você está dentro desse... Qual que é o melhor regime para você estar. Porque nem sempre o Simples é o melhor. Acho que a gente tem pessoas nos ouvindo aqui que devem pagar um absurdo de imposto no Simples e, de repente, em um outro regime pagaria menos. Então, não existe o certo, existe o que você paga menos dentro da lei. E hoje uma imobiliária, muitas vezes ela tem, dentro dessa linha que você falou, ela tem uma carteira de imóveis que ela administra Y. Então, vamos imaginar que seja uma carteira grande. Se ela tem um CNPJ só, esse imposto de uma venda que foi baixa, ela vai pagar um imposto alto por culpa desse volume aqui. Agora, eu posso ter uma carteira pequena e posso ter uma venda grande e eu acabo pagando um imposto alto por culpa dessa venda que está elevando o meu imposto. Perfeito. Como a imobiliária pode, e é possível, se sim, qual seria o caminho, dela criar várias empresas para se proteger, já que ela tem a locação, que ela tem a venda, que ela tem... Ela consegue fazer isso, vários CNPJs, e fazer essa distribuição? Olha, muita gente vai brigar comigo aqui, mas eu acho que sim. Acho não, eu indico que sim. De repente ter 2 empresas, uma para locação e uma para comércio. Porque o comércio, de repente, você está cobrando ali a taxa de corretagem, e aí vem uma outra coisa que a gente pode falar num momento só sobre isso. Então vamos lá, uma imobiliária tem uma carteira de locação numa empresa do Simples. E ali paga o seu imposto iniciando em 6% e vai aumentando conforme você falou o faturamento acumulado. Tem ali a secretária, o pessoal do administrativo e tudo mais. E tem uma outra empresa, de repente, eu estou falando aqui de repente por quê? Porque cada situação, cada empresa tem uma necessidade, tem uma estrutura. De repente tem uma empresa no lucro real ou no lucro presumido só para as vendas. E aí você traz os teus corretores como sócios via SCP, uma sociedade de conta de participação dessa empresa aqui. Tá? Então isso é uma possibilidade. Eu não estou falando que vai servir para todo mundo, mas então pode ter 2 nesse sentido, pode ter 2 simples. Sabe? Então acho que precisa estudar, e aí vem de novo o que eu falei há pouco, que é o estudo fiscal anual, trazendo a realidade de cada empresa. E aí o contador, que é bom, vai trazer várias opções. Isso, eu te pergunto por quê? Porque eu já vi muito isso no Brasil. Uma imobiliária, um exemplo, ela tem um CNPJ onde seus imóveis, que não é dela, é de um proprietário, estão todos ali. Ela recebe um aluguel que não é dela esse dinheiro, é do proprietário. E aí essa imobiliária tem uma trabalhista que essa trabalhista vai lá e penhora esse dinheiro que não é dela. Né? Quer dizer, então até eu tenho imobiliárias que eu sempre digo o seguinte, cara, tome um pouco de cuidado com isso. Onde é que está o CNPJ que cuida desses imóveis que não são seus? Onde é que estão os seus funcionários? Registrados aonde? Se você tiver uma trabalhista, você vai ter um problema grave, que é o qual? A primeira penhora que vai existir é na sua conta, que o dinheiro não é seu. Começa por aí. Então, o que você sugere nesse sentido? Ela consegue ter essa linha e há como ela pensar, procurar a empresa de contabilidade que atende ela e ela pensar um pouco nesse sentido? Eu sugiro isso. Perfeito. Procure seu contador, explique para ele essa situação. Muitas vezes os contadores, e eu já tive contabilidade tradicional, não estão envolvidos no dia a dia de cada cliente. Então, explique a sua realidade. Comente sobre ter 2 CNPJs e comente sobre trazer os corretores como sócios via Sociedade de Contas de Participação, que é SCP, para esse negócio. Dessa forma, você vai ter pelo menos 2 empresas, pelo menos 2 contas distintas e com sócios distintos. Tá? Então, assim, você cria aí barreiras de proteção para essa situação de penhoras diretas ou até indiretas, né? Sim, sim. Então, acho que é bem importante. Ô, Júnior, e se alguém quiser entrar em contato com você, quiser tirar alguma dúvida, alguma informação, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, qual é a maneira que eles podem... O mais fácil é meu site, alessajunior.com.br. Tá. Lá tem o meu contato. Tem todo o teu contato. Eu tenho o Instagram que eu uso pouco, que é AlessaJR. Maravilha. Meu site lá da minha empresa é o mais indicado para a gente trocar uma ideia. O Lessa, ele tem feito um trabalho, até ele tem feito algumas coisas, até de dicas de cliente nosso, pelo conhecimento que ele tem. Ele já atendeu vários imobiliários, ele tem um conhecimento nesse sentido. Pergunto isso e digo isso porque é uma questão importante. Às vezes, você como dono imobiliário está numa cidade pequena, do interior, não que o seu contador esteja errado ou não, ou que ele não queira fazer,
mas às vezes é um pouco complexo, sim. Essa questão da imobiliária, o de imob, como eu falei, onde é que está a proteção do teu CNPJ nesse sentido? Então, por essa razão que eu coloquei isso. Júnior, eu quero te deixar aqui uma lembrança aqui do nosso podcast. Legal, okay? Muito obrigado. Maravilha. Valeu. E a você que nos acompanha, já agradeço mais uma vez e aguardo você aí no nosso próximo episódio, desculpe. Já agradeço novamente os nossos patrocinadores, a QuintoCred, a Superlógica, que acreditam no processo do mercado imobiliário. São empresas que acreditam muito nisso e acredito também que você deveria, se não conhece, conhecer um pouco mais. A Superlógica hoje é considerada a maior empresa de software de administração imobiliária no país e a mais competente nesse sentido, óbvio. A QuintoCred, que vem revolucionando cada vez, através da sua inovação, o mercado imobiliário, que vale a pena, sim, você conhecer se ainda não conhece, e se conhece, por que não aprofundar aí um pouco mais esse relacionamento. Maravilha? Muito obrigado. Volto a dizer, se você gostaria que eu entrevistasse alguém, algum assunto, poxa, eu gostaria que falasse sobre esse assunto, @Rosalvo Barreto no meu Instagram, e siga nossas redes sociais também. E o nosso objetivo desse podcast, ele sempre é voltado, sempre nós vamos trazer entrevistados especificamente voltado à sua imobiliária, à gestão da sua imobiliária e, obviamente, aí a sua prosperidade. Super abraço, até a próxima.